Muito interessante aqui que o nosso irmão Michael estava falando sobre família, né? Aham. E uma das suas bases foi a sua avó. A minha avó. E eu achei muito interessante isso, que como a sua avó te ensinando, com pouco que ela sabia, Sim. você criou uma base sólida, né? Aham. E por que hoje nós temos essa dificuldade de aprender isso na nossa família? Você não vê mais pai falando, mãe falando, avós falando. Parece que tem um tabu de evangelho para criar valores morais na nossa família. Sim. O que você acha que está acontecendo nisso? O irmão Gonçalves, eu acredito assim que são valores geracionais, primeiramente. Nós estamos vivendo rupturas geracionais, tem todo um pano de fundo, né? Existe um viés político, existe interesse, existe uma agenda escatológica. Acredito que pessoas com mais propriedade já passaram e já falaram sobre isso aqui. É inegável nós dizermos que não faz parte de uma agenda escatológica, que está preparando aí o caminho do filho da perdição, né? Como o João o Batizador, ele preparou o caminho do Senhor, e a fé apostólica, oriunda dos primeiros apóstolos, né? Que quando nós falamos sobre o conceito dos últimos dias, é ressurreição de Yeshua e ascensão e o retorno de Yeshua, certo? Com a igreja, independente de como cremos, né? Somos pré-milenistas e tal. Nós vivemos uma ruptura geracional, porque isso era ordinário de famílias antigas, não só evangélicas, protestantes, né? A minha avó, ela fazia parte de um catolicismo, e eram, como eu disse para vocês, era que, tendo de um contexto judaico hoje, nós chamamos de um catolicismo marrano, herança da Inquisição, que não era aquele beato de estar sempre na missa, mas assim, aquela fé ou prática que era visto dentro até mesmo um judaísmo escondido dentro de casa. Então, assim, grande parte da família servia o Senhor, né? E dentro da luz que ela tinha, não, mas ela fazia questão disso, era mais uma vida do que uma prática em si. Chegava o período da tarde, ela juntava os netos. Tem um primo meu hoje, o Valclay, grande parte dos meus primos estão no Evangelho. Tenho prima missionária, casada com missionário. Entendeu? Mas assim, tipo, graças aos fundamentos dessa marrana, né? A gente depois pode falar um pouco sobre isso, certo? Então, hoje, como nós temos o paradigma aqui que eu falei sobre o sacro secular no empreendedorismo, ou seja, o Maicon, que ele é um pastor, que é um missionário, né? Peraí, então quando ele está administrando os negócios, ele não é o pastor, ele é o empreendedor, ele é o senhor Maicon, ele é o patrão. Não, ele é um filho de Deus, ele é um filho de Yeshua, né? Servo de Yeshua, que está lá vivendo o seu sacerdócio. E nós vamos vendo as famílias antigas que eles viviam sacerdócio sem essa clareza que hoje nós acreditamos. Hoje, muito da espiritualidade está só nos cultos. A glória está no templo. A glória está na liturgia. Quando chega em casa, perco essa glória? Perde essa glória, né? Deixa o Deus no culto. Deixa o Deus no culto de domingo, ou como no meu caso hoje é contexto de sinagoga, né? De carral, né? Fica no sábado. Isso, fica no Shabat, né? No serviço da manhã. Isso. Você dança Havanaguila também? Dançamos. Nosso culto é bem pentecostal, né? Nós vamos chegar lá, vamos chegar que eu vou tirar essas dúvidas, com certeza. Sim, vai ser bacana. Certo? Então, é essa divisão do sagrado e secular, né? Para as gerações antigas, essas pessoas eram interpretadas, seja no contexto como era no contexto da minha avózinha, que era católica, era fanatismo, era beata. O católico era chamado de beato ou beata. O evangélico era chamado como? Quadrado. Fanático. Era fanatismo. Fanatismo, eu herdo e carrego por muitos anos a herança de fanatismo. Por quê? Quem que era o meu referencial, Gonçalves? Era minha avó. E os meus amigos de infância eram filhos de irmãos pentecostais. Então era muito normal a gente estar brincando de pega-pega no norte do Paraná. Passou na cozinha, estava a irmã da Deus e Amor jejuando de joelhos. 20 dias nos propósitos de jejum. Deus e Amor era assim, é assim. Olha que herança maravilhosa, né? Assim, poxa, isso me faz amar a igreja de Yeshua na sua diversidade. E aquilo marcava a minha se tornou uma memória afetiva. Quando eu venho para o evangelho, mesmo sendo o cara loucão do hip hop, eu tinha duas questões. Os crentes oram bastante, entregam profecia, revelação e jejuam bastante. Oram muito, jejuam
Então, para mim, mesmo vindo que... O Michael vai se lembrar disso, que para nós que depois transicionamos um pouco no pentecostalismo, vindo do evangelho quadrangular, como que éramos chamados? Os irmãos da porta aberta. Da porta larga, da porta aberta. Da porta aberta, era isso aí. Porque a gente jogava bola. Eu nunca fui do futebol, né? Mas você jogava bola, né? É verdade. Quem não jogava bola como eu era do rap em si, né? Tatuagem, vim ter tatuagem depois, na vida adulta, entendeu? Mas tinha esse paradigma. Tu não tinha tatuagem na molecada, né? Porque era moleque. Até cultural. Eu fiz depois que meu pai morreu, eu já era até líder evangélico em si, né? Mas elas têm significados também. Tem significados extremamente fortes relacionados a isso. Então, perdeu-se esses valores porque, na verdade, eram valores da sociedade, entendeu? Eram valores sociais. Então, a igreja, quando nós somos de uma igreja mundana, secularizada, ela é uma igreja assim. Antes nós éramos interpretados como mundano, que, poxa, o cara que veio do hip hop, que está cantando uma música secular ou do rock and roll. Mas não, nós compreendemos de uma perspectiva filosófica e teológica que ser mundano é os valores mundanos. Entendeu? Então, o que perdeu? Não, são os valores mundanos. Aonde, por exemplo, troca-se, seja o estudo bíblico ou citar uma bênção, né? Abençoar o filho ou a filha, ou no meu contexto judaico, né? Dar um abrahá para o filho e a filha, trocar pelo celular. Né? A catetização do filho só levar para a escola dominical, que algumas igrejas não têm mais isso, mas dentro do contexto de church, na salinha do tio e da tia. No horário de culto. No horário de culto. É a terceirização da educação, Charles. Então, eu vejo dessa forma, entendeu? E dentro de um contexto pós-moderno, onde a vida é extremamente corrida, né? E não é por falta de informação. Não é por falta de informação, porque a nossa geração ela é a mais bem privilegiada em relação à informação e estrutura. Estrutura para conhecimento. Por exemplo, para nós estudarmos hoje, qualquer coisa é muito fácil. Qualquer um hoje tem um computador, tá muito fácil. Celular, tem Quando tudo, nós né? começamos lá atrás, era só não tinha livro. Nada, né?